Rose, ele falou também sobre o Ministério de Povos Indígenas, né, que foi uma informação que você trouxe, inclusive, aqui na sua coluna de política, aqui com a gente no Band News Manaus, sobre a criação desse ministério e sobre os nomes que estavam cotados para o ministério, que acabou se confirmando, né? Esse é um ministério, realmente, é um momento muito histórico, Jenny. O Brasil se voltando minimamente neste momento, embora seja muito importante o ministério, mas há muita coisa a avançar, se voltando para a sua própria história. Porque quando chegaram os invasores aqui da Europa, esse país, este continente já era habitado. E eles foram receptivos com essas pessoas, extremamente violentados, e são até hoje. Quantas vezes nós ouvimos no próprio depoimento do cacique lá do Parque das Tribos, da Wanda Itoto, que Manaus é construída sobre o sangue, sobre os corpos dos povos indígenas, e Manaus vive completamente distanciada da sua história, de costas para essa população, e maltratando muitas vezes essa população indígena que vive na cidade. Então, há muita coisa a se reparar. Estou falando de Manaus, mas quando a gente fala sobre a questão indígena, as violências, as mortes que essas pessoas sofreram por não serem respeitadas nos seus territórios, em seus direitos, isso foi muito grave. Uma das coisas mais graves que aconteceu no governo, assim, muito desrespeito, muito retrocesso, mas eu penso que na FUNAI, em relação à questão indígena, a coisa passou muito do limite. É necessário, muito além de reparos, é necessário, inclusive, que isso não fique impune, tudo o que aconteceu. E a nomeação de Sônia Guajajara como a primeira-ministra de povos indígenas, ou seja, a primeira vez que um indígena ocupa um cargo no primeiro escalão para tratar das políticas públicas a respeito deles próprios, isso é muito importante para a história do país. E é importante que isso não fique só no simbolismo, é importante que haja no governo federal e também dentro do próprio movimento indígena um apoio em torno da Sônia para que ela não fique isolada e consiga fazer tudo que é necessário daqui por diante de tirar essas pessoas da invisibilidade, da história, das políticas públicas, das instituições e da sociedade, né, que reproduz também esse preconceito.